tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e estamos aqui hoje diretamente do TDC gravando podcast. Eu nem sabia que eu ia gravar podcast aqui hoje, estou muito feliz por estar gravando podcast. Aparentemente há pessoas ao vivo assistindo a gente aqui nesse momento. Olá, jovens que estão aí. Eu não estou vendo vocês, obviamente, mas o Noel está aqui com o Hopin é o nome? Hopin. Aberto. Então, se você tiver algum comentário, alguma pergunta para o André, para mim, nesse papo, a gente vai estar aqui. Olha lá, olha só a gente ali. Estamos ao vivo. Gente, olha só, pra quem não me conhece, eu sou o Gabs, eu trabalho com tecnologia desde 2007 e tenho podcast também. Olha aqui meu podcast bonitinho, ele se chama Olá, Gabs. Não sei se vai dar pra ver nessa câmera aí, mas eu espero que sim. Eu tô aqui hoje pra conversar com esse cara que eu conheço há bastante tempo. E assim, eu chamei ele pra conversar aqui porque eu acho que ele é um cara que tá numa posição muito parecida com a minha, apesar de um pouquinho diferente. E assim, cara, eu me dei conta, antes de entrar aqui, né, eu chamei você pra conversar, porque eu falei assim, eu conheço o André, eu já sigo o trabalho dele há bastante tempo, né? Desde quando você faz tirinha mesmo? Desde 2011. Tá, desde 2011, então provavelmente quando você começou eu já tava vendo as tirinhas. Hoje em dia, eu confesso, não vejo mais tanto assim, tá? Acho que perdi um pouco o hábito, mas tinha uma época que eu via todo dia, né? Que você postava sempre, uma todo dia, posta ainda todo dia, né? Não posto mais todos os dias, então não? você tem uma desculpa boa pra não ver todo dia. Ah, então tá bom, então beleza. E só que assim, eu percebi que eu sei fatos muito espaçados da sua carreira e da sua vida. Então, você é o tipo de pessoa que eu conheço, mas eu não conheço. E eu chamei você aqui hoje pra te conhecer. Maravilha. Muito Então, bom. cara, conta pra mim, como que você começou a sua carreira em tecnologia? Para começar, eu preciso dizer olá, Gabs. Olá, jovem. Olá. Muito obrigado pelo jovem. Eu digo para todo mundo aqui que realmente eu já fui. Vamos lá, eu sou conhecido mesmo pelas tirinhas, vida de programador. Sim. É comum em evento o pessoal chegar, oi, vida de programador. Eu falo, não, me chama só de vida, tá bom? Mas eu comecei, digamos assim, profissionalmente com TI, com programação em 2002. Aquele primeiro programa que você faz por 100zão e tal, programa de computador. E aí, aquela coisa que ainda quebra tudo do cliente, aquelas coisas todas, oficialmente. Eu entrei na faculdade em 2000, em 98 era a época do Mirk, e foi 98, 99 que eu comecei a programar porque eu lia a ajuda do Mirk para entender como fazer as coisas, e eu fiz um show do milhão pra Mirk. Que no fundo até criei um vídeo depois falando que eu criei um chatbot, olha que bonito. Olha aí. Eu nem fazia ideia o que era isso, porque respondia os usuários no canal, né? Então, quando eu entrei na faculdade que eu descobri que isso era programação, que eu fiz o negócio sem saber que isso era programar. Sim. E aí, assim, eu sou da década de 80, eu fui ter computador em casa com 14 anos, então é bem diferente do que o pessoal vive hoje em dia. Sim. Eu tive uma experiência boa com o 386, que foi o primeiro computador que a gente tinha. Sim. Que eu fui a primeira pessoa de casa a estragar o computador. Então, mas foi assim, muito esse espírito de entender e tal. Fuçar, né? De querer. O Windows 3.1 chegou a usar? Sim. Ele tinha o C2 pontos, que tinha os arquivos, tinha um monte de pasta e tinha 4 arquivos que não eram pasta. Eu lembro até hoje. io.sys, ms-dos.sys, autoexec.bat e command.com. E eu falei, interessante, será que funciona se eu tirar o autoexec? Peguei e movi o autoexec para outra pasta. Aí reiniciei o computador, ficou muito mais rápido. Porque ele não rodava Norton, não rodava um monte de coisa e tal. Se ficou rápido, o que aconteceu mover os outros? Matei o Windows e tal. Mas aí fui aprendendo bastante. Então eu fiz faculdade de ciência da computação, me formei em 2005, comecei a trabalhar em empresas de desenvolvimento 2005. ainda na faculdade. Então, peraí, você é uns 5 anos mais velho que eu, você tem 41?
Exatamente. Acertei? Ó, bom de Ô, matemática. louco, olha aí. Até eu tava contando o pessoal ali em cima na trilha. Contei por alto a minha história com a faculdade. Eu entrei na faculdade em 2000. Aí teve uma greve de 5 meses na universidade. Aí eu repensei a vida. Eu falei, eu vou fazer outra coisa. Eu até pensei em fazer medicina. Eu falei, eu não quero uma coisa tão tensa quanto programar, sabe? Aí eu desisti, voltei de novo pra computação. Aí teve problema lá com minhas documentações, perdi a matrícula. Aí eu fiz outro vestibular, voltei em 2002. Então foi meio confuso. Sim. Trabalhei um bom tempo com programação, várias empresas de software house diferentes. Tive a sorte de não trabalhar em nenhuma empresa grande, boa, bem organizada, que aí surgiu muita história pra tirinha. Sim. Eu comecei a me envolver com o pessoal de software livre em 2005, mais ou menos. 2004, eu comecei a entrar no mundo do software livre. Aí em 2005 eu participava de comunidades, entreguei com o pessoal. Então eu comecei a fazer o meu blog pessoal, falava de programação, de Linux, coisas assim. E aí eu comecei a ficar um pouco conhecido, principalmente no pessoal de software livre. Né? Sim. E aí isso acabou impulsionando. Quando eu fiz o Vida de Programador, eu já tinha o meu blog pessoal. Eu tinha vários agregadores de blogs. Que saudade dos agregadores de blog. Nossa. Meu blog Tempos ia mais pra... simples. Tempos mais simples. eu digo que o mundo piorou quando acabou o Google Reader, viu? Culpa do Google. E aí, então, eu comecei o Vida de Programador em 2011. E usei, assim, o meu blog pessoal para divulgar. Twitter, eu criei o Programador Real no Twitter. Sim. Que veio antes das tirinhas, né? E aí começou a ter um pessoal acompanhando. E aí, de lá pra cá, eu me afastei um pouco do desenvolvimento de empresas de software house. Continuei desenvolvendo pra mim e tal. E fui mais pro lado da educação. Eu fiz mestrado, dei aula em universidade. Dei aula de graduação, pós-graduação, dei aula de tudo quanto é disciplina na computação. Até métodos formais, cara. Métodos formais. Isso. E aí, de lá pra cá, trazendo o blog, trazendo as tirinhas. Aí comecei o podcast, vídeos e etc. E agora eu estou entrando junto com a moçadinha no TikTok. Ó. Olha aí, meu. Eu entrei lá também. TikTok é legal. É legal, mas é outro ritmo. É, outro ritmo. Não, total. Com certeza. E assim, só voltando um pouquinho, das tirinhas, você teve alguma inspiração pra criar? Eu imagino que sim, né? Mas qual que é a inspiração maior, assim? Boa. Eu sempre gostei de tirinhas, quadrinhos em geral, mas tirinhas, que são tirinhas curtas. Sempre gostei. Garfield, Gilbert, XKCD, o Nerdson, cara. O Nerdson eu tive o prazer de conhecer pessoalmente, um cara fantástico. Mas a inspiração maior, assim, mais direta que todo mundo percebe foi o Vida de Suporte. Que quando eu comecei... Antes de começar tudo isso, já tinha o Vida de Suporte, já acompanhava, o cara desenha mesmo. E aí eu sempre gostei do trabalho dele, é muito legal. E eu comecei no Twitter, o Programador Real, para falar coisas engraçadas de programação. Eu queria falar coisa engraçada. Não esperava que desse certo rápido, mas em menos de um mês o pessoal começou a agregar ali, juntar e gostaram. E eu falei, eu tenho um monte de história de programação. Nunca antes eu tinha imaginado fazer tirinhas, né? Mas quando eu vi ali que estava dando certo, eu falei, por que não transforma em tirinha? Aí chegou no meu problema que eu não sou desenhista. Não sei desenhar nada. Mas eu sei mexer com vetores. Então eu falei com o André, o outro André, o do Vida de Suporte, falei, cara, posso me basear no seu desenho, fazer um personagem a partir do seu e tal, e criar o programador e tal, que aí o seu fala de suporte, o meu fala de programação e tal. Aí ele falou, não, manda bala. Aí eu fiz, então por isso que acaba ficando bem parecido o desenho, eu me baseei no desenho dele. Deve ter gente até que confunde, né? Muita gente. Teve uma história engraçada que aconteceu, que o André Farias, do Vida de Suporte, me mandou um e-mail. Ele falou, cara, dá uma olhada nisso aqui que pode dar algum problema pra você, não sei se alguém falou alguma coisa. Pegaram uma tirinha minha, mudaram o texto, tipo, sabe essas coisas que passam interna na empresa? Eles estavam zoando algum chefe e colocaram os nomes, assim, e repassaram internamente. Chegou no chefe, o chefe ficou bravo e foi brigar com o Farias, do Vida de Suporte.
Então fui dar um esporro nele por uma coisa que não tinha nada a ver com ele. Que pegaram a tirinha minha, mas também não tinha nada a ver comigo que fizeram outras Caramba, coisas. Mas cara. nunca deu nada. Caramba, mas que coisa. Mas é comum. É. Às vezes, é engraçado em evento, às vezes alguém chega pra mim, pô, cara, eu gosto muito do seu trabalho e tal, não sei o que, e começa a conversar, falando da tirinha. Não, porque eu gosto muito. Vamos tirar uma foto? Ó, tira a foto. Ó, eu tô aqui com um cara do Vida de Suporte. Então eu falo, nossa, tá falando uma pessoa achando que é outra. Eu acho que você deve ter parado de corrigir até. Eu não, pararia. não corrijo, não. Então. É engraçado esse negócio de criar conteúdo, né, pra internet, que as pessoas demoram um tempo pra entender quem você é. É isso que eu sinto, sabe? Você acha que porque você tá todo dia ali falando alguma coisa, postando coisa, as pessoas sabem quem você é. Mas demora, né? Demora. Ainda mais eu demorei um pouco pra começar a fazer vídeo e eu não faço tanto vídeo. Os meus vídeos, eles têm um alcance bem baixo porque eu tenho uma regularidade péssima. Aí o algoritmo me odeia, né? Mas então as pessoas conhecem meu desenho. Não conhecem minha cara. Sim. Então, hoje mesmo, tem gente que eu desenho aqui pro TDC já há vários anos e aí não sabia que eu era eu. Tava conversando com ela, descobriu na hora. Que coisa. E então, hoje você tá dando aula? Ou não mais? Não mais. Não mais tá dando aula? Eu sou um belo usuário recente de layoff. Olha Não, eu não só. tô, mas eu tenho uns projetos legais assim de fazer alguma coisa por conta, mas tô pensando em fazer umas aulas abertas. O pessoal me pede às vezes, tá? Eu falei, pô, acho que vai ser legal. Tá. Então hoje você tá tirinhas, Isso. blog, vídeos, o que mais? Pedindo dinheiro na rua. Pedindo dinheiro na tem o rua? Apoia-se também. Não, também eu tenho podcast que ficou um tempo em pausa, mas ontem gravamos aqui nesta mesa um episódio novo. Podcast e vídeo. Aí vídeo eu tenho gravado, eu tenho live que eu tenho feito pessoal. Tem uma coisa legal que eu falei, eu desenho a tirinha à tarde. À tarde é a hora que a casa tá mais silenciosa, que as crianças estão na escola. Aí eu comecei a abrir live na hora, assim, eu aviso o pessoal, tô fazendo live, vamos desenhar junto? Aí eu fico desenhando a tirinha em live. Que mais? As tirinhas eu faço desenho pro TDC. Aí tem alguns eventos que eu tô participando na prestação, como host, fazendo algumas coisas assim, mais de eventos. Que mais? Tem mais coisas. Eu tô com um projeto de mentoria também, que eu fiz por uns anos, aí ficou meio parado, agora tô voltando. E é isso aí. Cara, então Qualquer coisa que aparecer, estamos fazendo. eu não sabia, então a gente tá em situações mais parecidas do que eu imaginava. Sim, estamos. Eu tô nessa vida também de podcaster, youtuber, blogueirinho, só não faço tirinha. TikToker, é isso aí. E tentando ganhar uma vida como criador de conteúdo. Não sei eu não gosto muito dessa palavra, sabia? Criador de conteúdo. Mas eu ainda prefiro em relação a influencer. É que eu acho que... Eu penso assim, eu nunca consegui influenciar ninguém assim na minha vida pessoalmente, né? Vou influenciar online, mas... Não, mas você influencia. É que eu acho que são coisas diferentes, né? Eu acho que influencer, você pode ser independente se você é criador de conteúdo ou não. Porque influencer, na minha concepção, pelo menos, é alguém que influencia uma pessoa, na minha visão, positivamente. Tá? Isso. Você tem... E aí a influência... Eu não acho que você precisa necessariamente ser uma pessoa que tem muitos seguidores para ser uma pessoa influente. Você é uma pessoa que tem muitos... Por exemplo, a Yara do TDC aqui, ela não é uma pessoa que tem muitos seguidores e ela é uma pessoa muito influente, né? Por várias maneiras, né? Ela é influencer, né? Ela pode não ser do jeito que nós somos, né? Mas ela é influencer, né? E tem outras pessoas que eu conheço que também são. Então... Eu acho que fica um pouco pejorativo, o criador de conteúdo, o influencer também é um pouco pejorativo, porque o que tem hoje muito na internet é muitas pessoas fazendo a mesma coisa, que não é criar conteúdo, que é simplesmente fazer o que você não faz e o que eu não faço muito bem também, que é agradar o algoritmo. Então, o que agrada o algoritmo? É foto viajando, 5 dicas sobre blá blá, 5 sites pra você aprender. Nada contra quem faz isso, beleza? Eu acho que todo tipo de conteúdo tem o seu valor, mas, assim, tem muita gente fazendo isso. Tá muito saturado nesse sentido. E aí acaba ficando meio... Você fala assim, pô, você é influencer. E aí as pessoas acabam associando com viés um pouco negativo, assim, sabe? Mas eu acho que tem muito espaço, André, pra pessoas que querem ser criadoras de conteúdo, influenciadoras, de forma autêntica, sabe? De, tipo, parar de ficar mostrando
uma vida que muitas vezes não existe, uma realidade que muitas vezes é só ali no Instagram, no TikTok, onde quer que seja, e mostrar a real mesmo, sabe? E falar, olha, por exemplo, influencers de tecnologia, né? Que nem a gente acabou de falar, tem muita gente que fala, nossa, como a área é maravilhosa, minha rotina, não sei o que. Até surgiu um cara agora lá, né, o Mano Devin, você conhece o Mano Devin? Sim. Que fica zoando a galera, né? Eu entrevistei ele ontem no podcast, inclusive. Legal. Ele veio nesse papel meio de anti-herói, né? De chegar e falar assim, isso aí não é bem assim e tal. E realmente, porque eu acho que, eu não sei se você tem essa percepção, mas eu acho que boa parte das pessoas que até que estão aqui nesse evento, a gente tá numa bolha. Sim. A gente tá numa bolha de pessoas privilegiadas que têm acesso a muita coisa que a maioria da galera de tecnologia não tem. Esse negócio de, trabalhar pro exterior, ganhar em dólar e palestrar e não sei o que e tudo mais que a gente... que já é lugar comum pra gente, pelo menos pra mim, a grande maioria das pessoas não tá nessa posição, né? Elas não estão... elas trabalham muitas vezes em empresas que, né, não são tão legais assim, né? Que você já trabalhou? Em lugares... algumas. Eu também. Eu tenho esse background aí. Mas enfim, tô divagando aqui já, mas você pensa, você tem vontade de ser um criador de conteúdo em tempo integral? Isso é o seu trabalho, a sua vida? Isso é interessante, é uma pergunta muito boa. Eu tenho uma certa vontade, mas eu tenho aquele anjinho e o diabinho assim que ficam conversando. Porque quando eu comecei a vida de programador, eu estava trabalhando numa empresa de desenvolvimento e aí eu nunca esperei assim fazer alguma publicidade online, uma divulgação e tal, e isso apareceu antes de eu procurar e eu achei muito legal. E quando eu fechei uma parceria com uma empresa grande que eu nunca tinha ouvido falar, não é da área de TI, estavam querendo influenciadores de diferentes áreas, era uma construtora inclusive. E aí queria alguém de tecnologia, me chamaram. Então tinha gente de áreas diferentes. E um contrato assim de 5 meses. Eu falei, pô, que massa. E aí combinou de eu sair da empresa que eu tava, de desenvolvimento. E aí eu fiquei, peraí, e agora? O que eu vou fazer da minha vida? Eu falei, vamos aproveitar esse contrato e arriscar? Então eu fiquei, acho que uns 3 ou 4 anos, basicamente com vida de programador. Exclusivamente fazendo mestrado. Que legal. Inclusive, eu tenho no meu coração o mestrado, gostei muito, abriu muitas portas depois, mas prejudicou o meu trabalho de criador de conteúdo. Porque é aquela loucura. Eu lembro que no começo, assim, eu publicava uma tirinha por dia. O cara falou, se você tiver 2 tirinhas por dia, não vai dobrar seus page views? Faz sentido, eu comecei a fazer, cara, 2 tirinhas por dia. Aí eu comecei a ficar louco depois de um tempo, né? Mas voltando. E aí, assim, trabalhar só com conteúdo é uma coisa muito legal, porque é uma coisa que eu consigo fazer o que é meu, eu consigo trabalhar com o público, e tem um público que gosta de interagir, gosta de estar ali. Então, é legal você poder trabalhar só com isso. Mas, por outro lado, a gente acaba virando escravo do algoritmo, que é uma coisa que, tipo assim... Você tá muito bem numa plataforma. A plataforma muda, outra entra na frente, tal. Tipo, veio o TikTok. Quem tá com conteúdo tem que se adaptar pro TikTok. Eu tô fazendo algumas coisas, mas eu tô num ritmo diferente da galera que tá fazendo e tal. Então, esse é o lado triste do negócio. Então, você não pode contar com uma estabilidade, né? Então, eu fico variando. Eu tô com alguns projetos à parte, assim, que dá uma estabilidade um pouco maior, uma coisa mais fixa, que me tira um pouco do conteúdo. Então, eu digo que eu vario um pouco. Eu não tenho uma resposta assim, eu vou trabalhar só com conteúdo ou não. Mas eu gosto bastante, eu gosto muito de interagir com o pessoal e criar essas coisas. E você falou uma coisa aí que eu acho que é fato, assim, quem quer fazer isso, né, e eu me incluo nisso, né, que eu tô nessa fase agora, não dá pra depender de uma plataforma, não dá pra depender de parceria com empresa, né, tem que diversificar as suas fontes de renda, principalmente. Né? Eu aprendi isso antes de ter vida de programador, já com o meu blog pessoal. A gente começou com os afiliados, né? Tipo o Google Ads, coisa assim. Mas antes, um que era muito bom pra quem tinha blog era o Submarino. Você chegou a ser afiliado do Submarino? Não. Cara, o Submarino dava um retorno legal, assim, pra quem tinha um blog assim como um hobby, uma coisa assim. Dava um retorno bacana e era publicidade de banner e tal, dava um retorno. E algumas pessoas começaram a investir naquilo, tipo, em viver daquilo. De repente, eles mudaram as regras.
E na mudança de regra, caiu, tipo, digamos que perdeu 90% do rendimento que tinha. Foi uma doideira que o pessoal que dependia disso, foi aquela coisa assim. Então já foi aquele primeiro assim, tipo, as regras mudam, as plataformas jogam um retorno lá em cima, depois cortam. E aí isso eu vi repetindo muitas vezes, cara. Tipo, o YouTube já fez isso com os retornos pessoal. Tem o pessoal reclamando do TikTok. Tem uma coisa que a gente não fez, que é as lives de NPC. Que agora o pessoal tá falando que o TikTok tá cortando. Então você tá ali no fervo, aí a plataforma muda. Ela te dá um retorno muito alto quando ela quer crescer e trazer mais gente. Aí depois vai cortando. Eu sinto um movimento cada vez maior de pessoas que trabalham com isso profissionalmente, de tentar ter a sua plataforma de alguma forma, sabe? De ter um canal, um cercadinho seu ali. É né? importante. O Felipe Deschamps fez isso muito bem. Não Isso sei é se legal. você acompanha o trampo dele. Eu acompanho um pouco. Eu também não acompanho muito, assim. Um Aham. abraço, Felipe. Mas ele... Bom, ele tem um canal no YouTube há muito tempo, né? E aí ele Aham. fez um curso dele lá, onde você paga pelo curso uma vez, você vai ter acesso a Isso aquele é legal. conteúdo vitalício. Eu acho um pouco arriscado a questão do vitalício, tá? Aham. Porque, né, coisas podem acontecer nesse meio do caminho. Mas ele fez uma plataforma dele. Então as Sim. pessoas entram lá, o curso tá lá dentro, a comunidade tá lá, tá tudo lá. Então ele tem controle sobre isso, sabe? Isso Isso é legal. é legal. Esse é o sonho, né? Não, é muito bom. E realmente, eu até falo pro pessoal que tá começando, no mínimo, tem o seu site. Sim, Porque você vai ter o seu domínio, seu site, aquilo é seu. sim. Você controla. Então, você tá fazendo em outras redes, beleza, você vai jogar todos os links pro seu site, e no seu site você vai botar o seu podcast, o seu YouTube e tudo mais. Porque se as redes morrerem, seu conteúdo tá lá, seu site tá lá. E uma coisa muito legal também é essas parcerias diretas que a gente faz com divulgação de empresas, coisas assim. Porque aí você faz a sua negociação, os seus contratos, sem depender da plataforma. Que aí, tipo assim, se eu fecho uma parceria com uma empresa, vou fazer uns 3 meses de parceria. Eu sei que eu tenho os 3 meses de parceria. Não vai mudar as regras no meio do caminho, né? Então, é coisa também para investir. A pessoa criar esse cercadinho dela e aprender um pouquinho do que a gente não aprende. Na faculdade, a gente tinha uma disciplina de administração, que ela era feita no primeiro ano, quando ninguém tinha cabeça para isso. E os próprios professores da administração sabiam e passava meio mais ou menos, né? E aí eu costumo dizer, a gente trabalha com desenvolvimento, a gente não sabe administrar, muitas vezes. E a gente devia dar mais atenção para isso. Na verdade, eu acho que o pessoal de tecnologia no geral, quando se fala de habilidades não técnicas, né? Existe um gap muito grande, né? Eu não vou falar o nome, mas eu acabei de encontrar um cara aqui, um cara que é palestrante, que é programador foda há muito tempo, escreve artigo, faz um monte de coisa. Eu tive uma conversa super rápida com ele, onde ele falou assim, eu falei, não, eu tô fazendo um podcast, né? Tô fazendo não sei o quê, tentando ganhar vida com isso. E aí ele falou, cara, tô pensando também, porque o pessoal ganha dinheiro com um monte de coisa, né? Mas tecnologia parece que não dá dinheiro. E aí eu fiquei pensando, como assim não dá dinheiro, cara? Como assim? Eu falei, cara, E aí eu fiquei pensando, eu não falei, mas eu fiquei pensando, pô, um puta cara foda desse, um puta cara palestra, faz um monte de coisa, tá em um monte de lugar ao mesmo tempo e tal. Como que ele tá falando isso pra mim? Ele poderia monetizar e fazer tanta coisa com esse conhecimento que ele tem, com o que ele faz. E aí o que eu sinto é que nessa pessoa em especial, que falta essa saber se vender, né? E assim, não tô culpando ele, obviamente, porque é uma coisa que a gente não aprende mesmo, né? Sim. Eu acho que algumas pessoas acabam tendo um pouco mais de aptidão, algumas pessoas acabam aprendendo na vida, né? Mas são poucas pessoas que efetivamente vão lá e vão aprender. Não, fala assim, não, eu vou aprender a palestrar, não, eu vou aprender a falar em público, eu vou conscientemente fazer esse esforço. Você fez isso? Olha, eu demorei um pouquinho pra entender como chegar nesse ponto, mas eu não sei como são as outras áreas, eu sei da nossa área, assim, a gente aprendeu uma coisa muito boa e muito ruim, que é assim, o conhecimento tem que ser compartilhado livremente. Por quê? Porque ele tem que ser compartilhado. A gente aprende, a gente compartilha. Isso é bom. Mas a gente, às vezes, acha que a gente não pode cobrar pelo nosso trabalho. A gente aproveita muito conhecimento. Tipo, esses eventos, quanto que a gente não absorve de conhecimento? E eu lembro, assim, que eu entrei nessa vida, assim, de compartilhar conhecimentos, de comunidades e tudo mais.
E a gente sempre fazia tudo muito assim por voluntariado. A gente é o que eu te falo, é o bom e o ruim. A gente tem que fazer isso, ajuda muito a gente na carreira, mas até a gente entender qual que é uma coisa com a outra, a gente demora um pouquinho. A gente vai no embalo e tal, e quando a gente vê, pô, isso aí virou meu trabalho, isso aqui eu tô me dedicando de uma forma que eu tô colocando meu dinheiro nisso e isso tá me prejudicando. E aí você percebe, eu preciso cobrar. Aí você fala, não posso cobrar, porque não é uma coisa legal. E a gente fica na cabeça que a pessoa que cobra é o charlatão, é o cara que tá enrolando os outros, tá passando pra trás. Cara, até hoje eu faço algumas coisas que eu tenho meus mentores também, que eu falo, meu, eu não consigo cobrar direito por uma coisa, porque eu não sei, parece que eu tô enganando a pessoa. Aí eles falam, você prometeu uma coisa, você vai entregar? Eu falo, claro que eu vou. Você vai ajudar as pessoas? Vou. Então por que você não vai cobrar? Se é seu trabalho. Assim como quando você trabalha numa empresa, você recebe um salário. Certo? Exato. Aquela empresa está pagando pela sua hora de trabalho e, consequentemente, pelo seu conhecimento que você vai fazer ali e tal. Mas quando é ao contrário, por que você não pode fazer? Exatamente. Né? E aí o que acontece? Se a gente for puxar para essas coisas assim, tipo, dar uma palestra e num evento, uma coisa assim, cara, é muito legal. Eu gosto muito. Teve ano que eu viajei o Brasil inteiro dando palestra de vida de programador e falando. Eu conheci muita gente por causa disso. Então, a gente tem um retorno muito bom disso. Mas é dispendioso, cara, porque uma viagem que você faz para dar palestra, você dá, sei lá, 1 hora de palestra. Mas você perde 2 ou 3 dias de trabalho porque você se dedica àquilo. Você viaja, eu não sei se você passou por essas coisas, mas lá de Maringá a gente tem que sair num voo da madrugada para depois voltar no final da noite. Então, se você não dorme direito, eu tenho que acordar às vezes 3 ou 4 da manhã para poder ir pro aeroporto. Sim. Então, você ficou 2 dias fora ou 3 dias fora por causa de uma viagem que você vai dar uma palestra. Aí depois você ainda tem mais aqueles 2 outros dias que você ainda tá meio grog, assim, se organizando de tudo. Então, você perde ali os dias de trabalho que você estava fazendo. Então, assim, é um trabalho que você está fazendo também. Sim. E tem custos. E você pode cobrar além dos custos. Você não precisa cobrar só a viagem e o cachorrão e o pão de queijo do aeroporto. Sim. Então, assim, vale algo o seu compartilhamento. Se uma empresa, se uma universidade, se alguém quer que você vá lá trazer o conteúdo, é porque tem valor o seu conteúdo. Total. Então, tudo que você faz de compartilhar, de trazer um conhecimento, uma consultoria, ajudar em alguma coisa, você está agregando valor ali. Então, aí a gente começa a aprender a como fazer. Então, você pode, às vezes, cobrar pelo seu tempo, você pode cobrar pelo seu conteúdo, você pode, às vezes, tipo, dar uma palestra de graça, mas você agrega ali um serviço de divulgação, você tem coisas a oferecer que você embute ali. Sim. Então eu fui aprendendo, eu demorei para aprender isso. Sim, não, mas mas eu fui vendo também outras experiências de amigos também conversando a mesma coisa, que chega num ponto que fala, se eu não cobrar, eu não consigo mais fazer. Não. Então é melhor você entender como que vale, qual que é o custo disso aí. Eu vou falar pra você, André, que assim, isso que você tá falando, né, de não saber cobrar, de ter medo de cobrar, acho que assim, é muito comum, né, pra muita gente, se a gente tá falando de tecnologia, então isso é muito comum também, e eu ando tendo muito contato recentemente com criadores de conteúdo novos em tecnologia. Sim. Galera que tá fazendo muito TikTok, né, Instagram e tal. Então tem muita gente fazendo isso, tem muita gente começando seus projetos, seu YouTube, e a galera não sabe cobrar, a galera não entende como cobrar, e eu quero aprender cada vez mais como fazer isso, e eu quero ensinar essas pessoas que, sabe, vale. Isso é muito legal. Porque no fim das contas, cara, o que acontece? É um ecossistema, né? Então, é um ecossistema de empresas e pessoas e palestrantes e, enfim, a área de tecnologia em si, né? E aí, tipo, se tem um monte de gente que não tá cobrando, tá fazendo de graça, por que eles vão pagar você? Né? Se você... Mas falando assim, bem por cima... Se você cobra 10 mil pra dar uma palestra e tem 10 que cobram 500 cada um, pega 10 que cobra 500 e... Então, acho que é meio difícil fazer essa conta, né? Uma matemática um pouco complexa, mas se o mercado tá lá embaixo, tá todo mundo cobrando barato, a competição acaba ficando meio difícil. E assim, a grande verdade é que
Se as pessoas puderem não pagar por um serviço, elas não vão pagar, Aham. né? Exatamente. Se ela principalmente quando a gente tá falando de empresa, Aham. né? Se a empresa puder ter uma divulgação orgânica sua, ela não vai pagar, né? É. E aí é foda, né? É. Porque muita gente acaba caindo nisso, não, mas eu faria de graça. Sim. Não, mas eu faria porque eu gosto da marca, eu entendo. Mas assim, a gente tem que saber o que a gente tem valor, cara, É. não é? Eu lembrei de 2 histórias no que você estava falando que tem a ver com isso daí que a gente não sabe. Uma, eu fiz uma publicidade uma vez que foi bem bacana para uma empresa grande de tecnologia. Grande, mas não vou falar o nome. Que foi uma agência de marketing de publicidade que entrou em contato comigo, fechou e tal, beleza. E eu cobrei um valor X. Beleza, pelo meu trabalho, quanto que eu costumava fazer para outras empresas e tal. E eu até falo, eu sou de uma cidade do interior. Não é uma cidade pequena, é uma cidade média, mas é a cabeça de interior. Eu Sim, não sim. sei cobrar igual em capitais, tal coisa assim. Beleza, passei o meu valor, combinado daquela negociada e tal, beleza. Aí, quando estava para passar os briefings e tal, a empresa de marketing me passou um PowerPoint com as ações de pessoas diferentes. Eu, outros influenciadores iam fazer. Só que não sei se foi de propósito ou se passou sem querer, eles passaram os valores de cada ação. E o que eu estava fazendo, eles passaram para a empresa num valor de 5x. Tipo, ou seja, 1x ficou para mim e 4 para a agência de marketing que fez o meio termo. Por quê? Porque devo ter cobrado muito abaixo do que era normal. Então a empresa só jogou lá em cima. Assim, na minha experiência, lidar com agência de publicidade para negociação é muito ruim, cara. Com todo respeito à galera de agência aí, mas olha, é complicado porque, assim, o mercado é diferente, o jeito que eles lidam com as coisas é diferente, eles não entendem a área de tecnologia, nem as pessoas de tecnologia, como a gente se comunica e fala, então é difícil, mas isso é uma verdade, eles, na grande maioria dos casos, eles vão colocar dinheiro em cima, principalmente se você cobra barato. Né? E foda que você não sabe às vezes quando é barato, né? Quanto que é barato. Exato. É complicado. Inclusive uma amiga do marketing me deu uma dica. Ela falou, eu sempre dou aquela chorada no valor. Assim, mesmo o valor tá bom, assim, eu dou aquela chorada. Se a pessoa pede muito pouco, aí eu só aceito, eu não dou aquela chorada. Então, assim, se a pessoa não deu uma chorada é porque tá baixo. Você pediu pouco. Mas aí tem uma outra história, que um evento lá de Maringá me chamou uma vez para palestrar. E já falei de onde que é, mas tudo bem. E aí eles queriam, porque tinha toda essa repercussão do Vida de Programador, o pessoal já me conhecia, o evento era da área e tal. E aí eu cobrei um valor X. Era outro X, mas um X em questão, um X linha. Falaram que não tinham como pagar um valor X porque estavam sem budget. Porque eles estavam pagando um valor que dava 80x para pessoa mais bambambam que não era da área de tecnologia. Ou seja... Era tipo alguém... Tipo a Sabrina Sato, né? Alguém que tem nome, não era né? Sabrina, não era, mas alguém que tem um nome muito grande, Exato. né? E que vai lá e a galera fica, nossa. Por aí. Enfim. E, cara, sobre o seu conteúdo, os seus vídeos, as suas coisas, o seu podcast, por que você não tá fazendo com frequência? Bom, tem um problema muito sério, assim, muito cruel que caiu sobre a minha vida, que é a desorganização. Não, em partes isso. Boa parte de desorganização. Eu sou uma pessoa que, inclusive, estava conversando com o nosso amigo Guanabara. Ele até me deu uma puxada de orelha. Como que se faz um negócio desse? Porque eu nunca consegui criar conteúdos e guardar numa gaveta, assim, tipo, ter uma programação. Então, vários amigos já me brigaram por causa disso. Eu sou aquele cara que cria, faz, tá pronto, joga no ar. Sim. E aí você vai no pique, cara. Você vai no pique, você vai jogar no ar. Só que esse pique acaba. Então, às vezes você não tem pique toda semana. Então é uma coisa que eu tô tentando me policiar. Outra coisa que eu gosto de abraçar o mundo e eu não devia fazer isso. No primeiro ano de Vida de Programador, a gente começou, né? Eu comecei o Vida de Programador. Um pouco depois, eu vi que eu tinha um blog pessoal em português e tinha em inglês também. Falei, vou fazer as tirinhas no inglês. Comecei a fazer tirinhas no inglês. Aí um cara entrou em contato comigo. Cara, eu moro na Argentina, queria traduzir para espanhol. Vamos fazer? Bora. Começamos Vida de Programador em espanhol. Desarrollador. Isso! Mas era Vida de Programador, porque lá eles também era .com.ar, que não tá mais no mar, mas tinha. E aí um cara chegou pelo blog em inglês e falou, cara, eu queria traduzir para o italiano. A gente começou Vida de Programador em italiano. Cara, primeiro ano, 4 línguas.
Não durou Não quase dá, nada. não Não dá. consegui. Não dá. Então, assim, tirinha, podcast, vídeo e tal, eu começo a fazer tudo eu mesmo. Aí, há pouco tempo, eu passei para um editor editar para mim, porque até edição eu sempre fiz tudo e tal. Então, desorganização. E aí, como eu não trabalho com isso como principal, sempre tive um outro emprego, o outro emprego acaba exigindo muito da gente. Sim. E esse último emprego que eu tive agora, que eu estava dando aula de programação, cara, é muito legal dar aula. E eu me dedico no que eu faço. Sim. Eu falo que eu aprendi muito com Looney Tunes, cara. Então eu incorporo aquele espírito Looney Tunes e faço com aquela vontade e tal. E acabei meio que naturalmente diminuindo mais o ritmo de conteúdo. Então, agora pra voltar, eu tô voltando com as coisas, mas aí você volta e você vê o algoritmo não entregando, cara. Aí você fala, pô, eu tô fazendo um conteúdo tão legal, o algoritmo não tá entregando. Aí perde um pouco o pique, né? Mas tô aí, tô fazendo. Então, tirinhas eu tô fazendo mais ou menos uma por semana, 1 ou 2 por semana. Tô traduzindo elas pro inglês também, mais ou menos nesse ritmo. E voltando a publicar vídeos também semanalmente pra convencer o algoritmo que eu tô vivo. Mas fazer vídeo e podcast pra você é um esforço muito grande, assim? É uma coisa que te dá Cara, muito trabalho? Olha, um pouco, porque o podcast é até mais tranquilo, porque eu gosto de fazer podcast igual a gente tá fazendo, assim, uma conversa. Eu Sim. chamo só uma pessoa, não coloco um Sim. monte de gente, faço online, faço no máximo 1 hora, não estendo muito. Então eu gosto. O problema é só bater as agendas, né? Mas o vídeo, eu fico muito naquela, assim, eu preciso montar aquele cronograma de assuntos que eu quero. Porque eu começo a fazer de uma coisa, depois eu mudo o assunto e tal. Então, esse que é o ponto que eu preciso ainda me organizar pra fazer. Mas eu tô fazendo de casa, então é aquele negócio de ligar a câmera, fazer e tal. Não é tão difícil de fazer. É mais difícil, talvez, de eu montar, assim, a minha agenda de roteirização e tal, e por aí vai. Você escreve roteiro dos vídeos? Ou é só no... Eu pontuo, né? Aham. Eu pontuo as coisas que eu quero e vou falando. Já tentou escrever roteiro? De vez em quando, quando é uma coisa um pouco mais, que eu quero ficar mais redondinho, eu faço roteiro. Entendi. Bom, eu me identifico com muito do que você tá falando, tá? Eu Pô, também legal. abraço o mundo, eu também tenho dificuldade de me organizar, eu também tô lançando podcast toda semana, mas é um atrás do outro, assim, toda semana eu tenho que fazer um pra lançar semana que vem. Inclusive, da semana que vem eu já tô pensando, eu termino de Vamos editar. combinar então, a gente faz um novo podcast, eu e você, cara. É uma coisa a mais pra gente não fazer. Eu comecei o podcast e aí eu falei, porra, preciso começar a fazer vídeo também, live, aí fiz live, aí eu preciso fazer newsletter também, preciso começar a fazer, e aí eu tô nessa agora que eu tô, caralho, eu tô louco, com saudade do emprego, né, já tá dando vontade de ser empregado de novo, mas eu acho que assim, cara, tem uma coisa que eu sinto nesse negócio de ser criador de conteúdo em tempo integral, que eu tô descobrindo aos poucos, é que assim, pra mim, aparentemente, fazer isso é a maneira que eu mais vou conseguir ser eu mesmo, profissionalmente falando, do que qualquer outra coisa que eu fizer. Porque é meu, Sim. né? É que nem você falou, é meu e eu posso fazer do jeito que eu quiser. E quando você tá numa empresa, quando você tá num trabalho CLT normal, não seja CLT, mas que não seja CLT, mas que você tá ali trabalhando todos os dias, muitas vezes você se depara com situações e momentos que você tem que priorizar uma coisa acima de todas as outras da sua vida, porque você tem um contrato com a empresa, mas com algo que muitas vezes você não se importa de verdade. Que não é uma coisa que você realmente fala assim, nossa, como eu queria estar fazendo isso. Exatamente. É interessante, você chegou num ponto, cara, que, por exemplo, eu tenho uma mentoria de carreira que eu estou reativando, já ficou uma publi aqui, ó. Que o que acontece? Eu não tenho, assim, uma carreira que dá pra dizer assim, pô, eu vou te mostrar como ser o top numa grande empresa, porque eu não fiz isso. Sim. Mas o que eu faço, assim, o que devs que querem estar nesse topo não sabem disso que a gente faz. Não sabem de soft skills, não sabem de comunicação, não sabem apresentar uma ideia, não sabe como se trabalhar a presença online. Porque dev precisa disso também. Cara, a sua empresa, supostamente, você está trabalhando numa equipe de desenvolvimento, a sua empresa não sabe o quão bom você é porque você não fala. Sim. Você não fala nem para quem está do seu lado, cara. Sim. Então, como você crescer na carreira utilizando isso? É nisso que eu trabalho, porque isso eu sei fazer. Então, esse é um ponto. E aí, o que acontece?
eu costumo dizer que eu sou muito bom no que eu faço. Quando eu tô fazendo, eu faço com qualidade. Eu me dedico, eu aprendo rápido e tal. Mas eu não tenho nomes diferentes, assim. Eu tava conversando com uma empresa que tava com uma vaga, várias vagas, assim, tipo Tech Lead. Você já trabalhou como Tech Lead? Com esse nome, não. Mas já trabalhei tendo que fazer o que o Tech Lead faz. Mas não tenho esse nome no meu currículo. Já trabalhou como Senior Architect, não sei o quê? Com esse nome, não. Mas a gente tinha que dar conta. Então a gente fazia isso. Por quê? Porque a gente trabalha com programação, mas a gente tinha que liderar uma equipe, a gente tinha que montar toda a infraestrutura, a gente tinha que dar suporte, tinha que fazer tudo. Então, já fiz. Sei as últimas tecnologias? Provavelmente não. Mas me bota na mão que eu dou conta. Aí o que acontece? Às vezes você não tem aquele nome, mas você sabe fazer, você sabe como lidar, como dar uma coisa assim. Esse que é o ponto. E aí é o que você falou, às vezes você tá numa coisa dessas que você não consegue criar esse mapa, criar o seu conteúdo, criar o que é a sua essência, porque você tá dentro de uma caixinha, você tá dentro de um... Não que seja ruim, tá? Tem gente que está naquele formato. E às vezes quando a gente começa a criar o nosso conteúdo, a gente descobre um nosso formato que uma empresa não deixaria, né? Mais ou menos isso. Eu acho que assim, eu sinto que existe um espaço, quando a gente tá falando especificamente de criação de conteúdo aqui no Brasil, tá? Para muita gente fazer coisas que não estão sendo feitas. E que eu acho que... Eu não sei, por exemplo, quem é concorrente do Vida de Programador, tirando o Vida de Suporte? Ninguém consegue concorrer com a minha unicidade. Não, eu tô brincando, mas não, realmente não existe uma concorrência, porque o próprio Vida de Suporte é outro. É um público que muitas vezes é um público em comum. Sim. Porque a gente vive aquelas situações, mas é outra pegada. Sim. É outro público. A gente acaba falando línguas diferentes às vezes, né? Sim. Então, vez ou outra surge gente que fala de programação em forma de tirinha, surge. Mas tem espaço para todo mundo e tem focos diferentes. Eu não vejo assim uma concorrência ali. E, inclusive tirinha, eu acabei de lembrar, na época da Lura, a gente chegou a tentar fazer umas, lembra? Que eram umas coloridas, assim. Verdade. Eu que escrevia o roteiro daquilo lá. Pô, que legal. Tinha uma mina que animava, que fazia a ilustração, era super bem feito, super colorido e tal, chamava Vida de Hipster. Verdade, eu lembro disso. Ideia do Paulo, o Hipster, legal. Que ele veio do hipsters.tech lá, né? Mas não deu certo, não deu, infelizmente. Então, essa é a questão, cara, porque o Vida de Programador começou sem nenhuma perspectiva de virar um negócio. Eu fiz pra desestressar. Eu queria contar as histórias ali que a gente tá vivendo no dia a dia. Só que eu acho que uma diferença é essa. Eu fui mantendo. Mais que eu tenha publicado bastante, uma época pouco, outra, ele existe ainda. Porque bastante gente já começou e já parou. O pessoal via que o Vida de Programador tava dando certo, já vieram. Pô, o que você acha de eu fazer um Vida de Professor? Falei, manda bala. Fizeram. Aí não foi muito pra frente. Aí, o que você acha de fazer vida de não sei o quê? Já teve vida de atendente de supermercado, baseado assim no formato ali. Mas é assim, tipo, tem espaço. Sim. Tem as áreas ali, mas eu acho que cada um, quando a gente cria conteúdo, cada um fala a sua língua ali, né? Então, cara, a gente pode fazer a mesma coisa. Você faz podcast de tecnologia, eu faço podcast de tecnologia, um monte de gente faz. Mas quem gosta do seu conteúdo, gosta do seu conteúdo. Quem gosta do meu, gosta do meu. E pode gostar dos dois, pode gostar de vários. Então, inclusive podcast, eu acabo até não ouvindo muitos, porque a gente acaba correndo coisa assim. Tem épocas que a gente tá ouvindo mais um, depois a gente ouve mais outro. A gente não deixou de gostar, mas são momentos. E o que dá... No final das contas, o que, pra quem quer criar, independente da área, independente do que você for fazer... O que vai determinar o sucesso no longo prazo é a constância, é você não parar. Exato. Não parar, é fazer a pessoa se inscrever, ficar ali, criar o hábito dela esperar. Eu imagino que quando você parou de publicar as tirinhas diariamente, devem ter te xingado. Um pouco menos do que eu gostaria. Mas eu nunca parei totalmente, então eu diminui o ritmo, mas
Já me falaram assim, pô, por que você não tá fazendo todo dia e tal? Mas às vezes tem gente que vem me falar, não tô conseguindo acompanhar todo dia. Eu falo, então você tá acompanhando bem. Sim, sim. Mas Bom, tá acabando nosso tempo aqui, né, cara? Quais são os seus planos pro futuro, cara? O que você tá pensando aí na sua carreira? Boa. Planos para o futuro. Vou escrever um livro. Não, tô brincando, não. Eu até tenho vontade de voltar a escrever mais, mas eu tô insistindo um pouco na parte assim, de produção de vídeo para voltar YouTube e um pouco de TikTok. Eu tô usando ali ver o que eu faço. Tô investindo nas tirinhas, português e inglês. Tô com esse projeto de mentoria que eu quero ver se é uma coisa que dá certo e tal. E não sei se converso aqui, mas estou com processos adiantados em trabalho para fora e tal. Que não sei, assim, tá dando certo, mas é coisas assim que não é tanto a ver com conteúdo, né? Que se der certo, de repente você pode falar, dane-se o conteúdo. Quero saber de vocês mais. Porque vocês não quiseram me apoiar no meu Apoia-se /Vida de Programador. Apoiem o André lá. A gente, não sei, depois eu vou usar esse vídeo em algum lugar, vai aparecer aqui, ó, pra você, aqui na tela, aqui, ó, pra você apoiar o André. Nossa, valeu. Só uma coisa, e o podcast que eu esqueci de falar, mas... Boa, fala do podcast. Eu gravei ontem aqui, estou voltando à gravação, já tô com o pessoal agendado, amanhã, se tudo der certo, eu gravo mais um episódio e tal. Ainda não saiu o que eu gravei ontem, mas é outra coisa que esse eu quero manter uma constância legal, porque é um projeto bacana, quero ver se dá certo. Mas estamos aí. Boa. André, obrigado, cara. Obrigado pessoal do cara. TDC. Acabei nem agradecendo a galera pelo espaço aqui, Yara, o Dan que me chamou pra cá. Gente, obrigado mesmo, muito legal o evento, tudo E estão online aqui, que eu não consegui abrir os comentários aqui, mas o videozinho tá aqui, ó. E acabou de cair só porque eu abri. Você que tá vendo a gente agora, você tá vendo a gente depois, escute meu podcast também, eu vou ver se... mostrar aqui, vamos ver se aparece aqui depois. Esse é o logo do meu podcast, ele se chama Olá Gabs. Gabs sou eu. Olá, Gabs. Toda terça-feira publico o episódio do podcast e a ideia é falar sobre tecnologia, mas sob a perspectiva humana. É muito mais focar nas pessoas e suas histórias do que na tecnologia em si. É podcast e tecnologia para quem não gosta de podcast e até para quem não gosta de tecnologia, que tem muita gente que vai ouvir e fala assim, nem sou de tecnologia e tô amando seu podcast. Então vai ouvir. E pode ser uma surpresa para alguém. Como assim? Tem lado humano na tecnologia? Pois é. É meio óbvio falar isso em voz alta agora, mas você sabia que tecnologia é feita por humanos? Que tudo, na verdade, isso que você vê aí, tudo que a gente faz e fala, essa transmissão aqui agora, tudo é gente que faz. Por enquanto. Essa é uma pauta para outro episódio, né? Maravilha! Cara, obrigado. Não, Obrigado, gente. E obrigado, Gabs, que tá por trás das câmeras aqui. E é isso. Tchau, TDC. Eu tenho tempo pra pergunta? Tem tempo pra pergunta? Eu tenho tempo pra pergunta? Tem Tempo pra Pergunta, o podcast oficial do TDC.